A declaração de Volodymyr Zelensky descartando a realização de eleições na Ucrânia até o fim da guerra contra a Rússia. Um momento delicado das forças em disputa, estagnada numa posição desfavorável ao país invadido. Em paralelo, um outro conflito que recebe holofotes da imprensa e das potências que até então dispendiam recursos ao leste europeu. Eu sou a Suzana Souza e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com a Suzana para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 7 de novembro de 2023. Dia seguinte à declaração de Volodymyr Zelensky descartando realizar eleições na Ucrânia enquanto durar a guerra contra a Rússia. O atual presidente ucraniano afirmou que é preciso evitar tudo que envolva a divisão política, porque a prioridade agora é defender o país. Seu mandato acaba em 31 de março de 2024. O Zelensky tem direito à reeleição. І усі ми розуміємо, що зараз у воєнний час, коли є безліч викликів, A Constituição ucraniana e a lei marcial do país, que foi invadido pela Rússia em fevereiro de 2022, proíbem eleições durante a guerra. Mas o pleito para presidente e parlamentares chegou a ser posto na mesa. A maior parte do governo já defendia a não realização das eleições como manda a legislação. Mas existia uma ala que via vantagem em organizar a disputa para 2024, porque ela poderia dar mais poder e legitimidade para o presidente, tanto internamente quanto externamente. O próprio Zelensky chegou a aventar a possibilidade. Na mesma época, o presidente do parlamento ucraniano, o Ruslan Stefanchuk, que é próximo ao Zelensky, também defendeu o pleito, afirmando que o parlamento faria uma atualização da lei para autorizá-lo. Ele declarou que a democracia não poderia parar. Abre aspas para o Ruslan. É o que nos dizem os europeus e outros. Fecha aspas. E aqui entra uma outra parte importante nessa história, porque entre esses outros estão os Estados Unidos, que têm um papel importante de apoio financeiro à Ucrânia desde o início da guerra. Para além da alegação de defesa da democracia, a ala que defendia a realização das eleições dizia que a reeleição de Zelensky poderia até facilitar eventuais negociações de paz. Mas isso é o lado externo da questão, porque também existe o lado da política interna ucraniana. E nisso, o temor dos aliados de Zelensky é que ele não tenha força política para se reeleger ao fim do conflito. Para 78% da população ucraniana, o Zelensky é responsável pela corrupção no governo e nas forças armadas. O levantamento divulgado no início de setembro foi feito pela Fundação Iniciativas Democráticas, pelo Centro Razumov e pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev. Entre julho e agosto de 2023, foram ouvidas 2.011 pessoas em regiões não ocupadas do território ucraniano. A pesquisa não divulgou uma margem de erro. O levantamento mostra a percepção da população sobre aquele que é considerado o maior problema da política interna ucraniana. Isso desde antes do início do conflito com a Rússia. Em 2019, o Zelensky, que é um comediante que se colocava como outsider, pautou toda a sua campanha para a presidência num discurso anticorrupção. Em entrevista ao jornal espanhol El País, em agosto, o Mark Zavchuk, comentarista político e conselheiro do Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia, declarou que apesar do Zelensky ter sido eleito prometendo profundas reformas para acabar com a corrupção, isso não aconteceu. Abre aspas para ele. Só o Poder Judiciário melhorou, mas nem o Zelensky nem a sua equipe estão preparados. A população vê que segue sendo um país corrupto. Vivem isso no dia a dia, fecha aspas. Em agosto, quando ainda falava da possibilidade de eleições, o Zelensky chegou a dizer que ia propor uma lei para equiparar o crime de corrupção com o de traição. Essa ideia foi motivada pela série de escândalos envolvendo o Ministério da Defesa ucraniano durante a gestão da guerra. As denúncias giram em torno principalmente da má gestão de contratos militares. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, cerca de 980 milhões de dólares em armamento contratado pelo Ministério não foram entregues nas datas especificadas. Algumas entregas estão com meses de atraso. Além disso, a imprensa ucraniana revelou contratos inflados para fornecimentos básicos para o exército, como ovos, feijões enlatados e casacos de inverno. Em setembro, o então ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, foi demitido do cargo. Ele não chegou a ser citado em nenhuma das denúncias, mas claro, como chefe da pasta,
os casos acabaram respingando nele, que descreve as acusações como difamatórias. Em seu lugar, o ex-deputado Rustem Umerov foi indicado ao cargo. Ainda como desdobramento dos escândalos envolvendo a defesa do país, o Zelensky demitiu os chefes de todas as divisões responsáveis pela convocação de soldados. Eles eram suspeitos de comandarem um esquema de suborno para livrar recrutas do serviço militar. Esses casos de corrupção envolvendo a gestão ucraniana na guerra preocupam também os aliados no conflito, ou seja, os membros da OTAN, o Tratado Militar do Ocidente. Aqui a gente está falando dos países da União Europeia e dos Estados Unidos, principalmente porque são esses países que estão financiando grande parte da verba bélica destinada à defesa ucraniana. Segundo o Instituto de Economia Global de Kiel, os Estados Unidos, a Alemanha e o Reino Unido são os países que mais fornecem ajuda militar à Ucrânia. Os americanos já gastaram 42 bilhões de euros até o dia 31 de julho, enquanto alemães despenderam 17 bilhões e britânicos 6 bilhões. Nos Estados Unidos, especificamente, tem uma discussão acalorada sobre o dinheiro cedido para os ucranianos, tendo em vista o pleito presidencial americano em 2024. A tendência é que o atual presidente, o democrata Joe Biden, dispute com o ex-presidente republicano Donald Trump. E enquanto o Joe Biden se posiciona favorável à ajuda para a Ucrânia, há dúvidas sobre qual seria a posição de Trump caso seja eleito. Os republicanos que comandam a Câmara dos Deputados barraram a ajuda militar à Ucrânia no projeto de orçamento parcial aprovado em setembro. Eles resistem a continuar financiando Kiev. Former President Trump said that about 24 hours that he can manage it and finish the war. For me, what can I say? So he's very welcome, first of all. Você está ouvindo aí o Zelensky numa entrevista à rede de TV americana NBC News na segunda-feira. O presidente ucraniano tem pedido uma conversa com Trump, que negou, alegando que o encontro poderia ser mal interpretado, já que ele não é chefe de Estado americano. Nesses mais de 20 meses de guerra, a Rússia conseguiu ocupar cerca de 1/5 do território ucraniano. Atualmente, a guerra está num estágio de impasse, como definiu o chefe das Forças Armadas ucranianas, o general Valery Zaluzhny, em entrevista à revista The Economist no início de novembro. A contraofensiva ucraniana, que começou em junho, não conseguiu retomar territórios ocupados pelos russos. Mas, por outro lado, o exército russo também não tem avançado mais sobre o território ucraniano. Desde o início da invasão russa à Ucrânia, ambos os países não divulgam as contagens oficiais de mortos e feridos, isso sob a justificativa de se tratar de questões de segurança e estratégia. Mas, de acordo com estimativas americanas, a guerra já deixou mais de 100 mil mortos de cada lado. Em entrevista para o Nexo, no início de novembro, o Augusto Teixeira, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, afirmou que, diante da lógica de guerra, de desgaste que está sendo travada atualmente, o exército russo tem jogado com o tempo. Abre aspas aqui para ele. A guerra na concepção russa é de longa duração e de desgaste, o que dá vantagem à Rússia, que tem homens e armamentos para a reposição. A Ucrânia depende de ajuda externa. Fecha aspas. Em 1º de novembro, a Rússia bombardeou mais de 100 locais na Ucrânia, no maior ataque do ano ao país. Nos últimos dias, as forças russas têm bombardeado principalmente infraestruturas energéticas ucranianas, no momento em que o hemisfério norte se aproxima do inverno, que começa no final de dezembro. Segundo a revista americana Time, desde o início da invasão russa, a prioridade de Zelensky tem sido manter a atenção na Ucrânia e mobilizar o mundo para a sua causa. Porém, ambas as tarefas se tornaram mais difíceis com a eclosão do conflito entre o Hamas e Israel em 7 de outubro. O conflito entre o Hamas e Israel e as preocupações com questões humanitárias têm desviado a atenção da imprensa internacional da Ucrânia para a faixa de Gaza e tem levado líderes de países europeus e dos Estados Unidos a Israel. As viagens diplomáticas a Kiev acabaram ficando escassas. A principal preocupação do Zelensky é quanto ao fornecimento de recursos e de armamentos à Ucrânia, porque, como a gente disse, o país depende da ajuda externa para continuar lutando contra o exército russo. Ou seja, além de equilibrar as forças políticas internas, o Zelensky tem o desafio de manter seus aliados mobilizados. Isso no momento em que um outro grande conflito mexe com a geopolítica mundial.
O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, renunciou nesta terça-feira em meio a investigações sobre o favorecimento de empresas em contratos estatais. O Marcelo Montanini está escrevendo sobre o tema. Marcelo, o que indicam as investigações que miram António Costa? O Ministério Público português apura irregularidades em negócios do governo que envolvem hidrogênio verde e exploração de lítio no país. Houve mais de 40 buscas e apreensões em locais como as sedes dos Ministérios da Infraestrutura e do Meio Ambiente, além de escritórios de advocacia e residências, inclusive a de António Costa. 5 pessoas foram detidas, algumas delas ligadas ao primeiro-ministro, como Vitor Scária, que é o chefe de gabinete dele, e Diogo Lacerda Machado, que é consultor e amigo pessoal de Costa. Os ministros João Galamba, da Infraestrutura, e Duarte Cordeiro, do Meio Ambiente, são formalmente investigados e também foram alvo de busca e apreensão em suas residências. Eles são suspeitos de prevaricação, de corrupção ativa e passiva e de tráfico de influência. A Procuradoria-Geral da República indicou que António Costa será investigado pelo Supremo Tribunal de Justiça. Costa nega as acusações. E Marcelo, o que acontece agora com o parlamento português? Após a demissão de António Costa, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou reunião com partidos que compõem a Assembleia da República, que é o parlamento português, para esta quarta-feira, e o Conselho de Estado, que é um órgão consultivo do presidente da República, para quinta-feira. Só depois dessas reuniões que ele vai decidir o que será feito. Pela legislação portuguesa, cabe ao presidente da República dissolver o parlamento e convocar eleições antecipadas. Essa é uma das opções que está na mesa. A outra é pedir ao Partido Socialista, o mesmo de António Costa, que indique um novo nome. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. E temos um convite. Amanhã, quarta-feira, continua o Festival Brasil em Debate, organizado pelo Nexo Jornal e pela plataforma Nexo Políticas Públicas. Às 11h30, a editora do Nexo, Letícia Arcoverde, medeia o debate entre o economista Daniel Duque, a secretária adjunta de Monitoramento e Avaliação no Ministério do Planejamento e Orçamento, Mirela de Carvalho, e a professora de Educação da UFPR, Lucimar Rosa Dias. A conversa tem como tema discriminação e desigualdades políticas focalizadas na primeira infância. Depois, às 17h, a bióloga Paula Drummond medeia o debate entre o professor da Unicamp, Carlos Joy, o professor da USP, Pedro Jacobi, e a ecóloga Joyce Ferreira. O tema em discussão será mudanças transformativas às agendas para a transição no Brasil. Para assistir o evento ao vivo e ter mais informações, é só acessar o site festival.nexojornal.com.br. Lá você também pode assistir a tudo que já rolou até agora. É de graça e online. Da política interna ucraniana, a renúncia do primeiro-ministro de Portugal, durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Suzana Souza, apresentação de Aline Pellegrini, edição de texto de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Montanini e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais, até!